Shalom, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você que vai nos assistir pelo YouTube, nosso culto online da comunidade Cristã Essência do Caminho Veredas Antigas, igreja online e no lar. Glória a Deus, aleluia, por estarmos aqui, né? Mesmo aí essa semana aí um pouco abatido, passando aí por uma enfermidade, mas que graças a Deus eu creio que já começa a ir embora. Nós estamos aqui para louvar e adorar ao Senhor, para glorificar o nome dele. Uma coisa que eu acho muito bonito é que Jesus, com toda a sua dor, todo o seu sofrimento, porque eu já estudei sobre desde o momento que Jesus é preso até o momento em que ele é crucificado. Eu tive a graça de estudar um estudo de 4 médicos americanos que foram estudar e para provar que Jesus era uma fraude, e foram estudar para ver que aquilo ali não tinha condições de ser um ser humano, e terminou os 4 médicos se convertendo, os 4 se converteram, e é interessante que cada um dentro de uma área, sabe isso que é o fantástico, e se eu não me engano, no meio da minha biblioteca virtual, eu devo ter esse estudo, eu vou procurar isso, se eu acho ele, dá para colocar lá na nossa comunidade. E eles falam que Jesus ele era 100% homem, 100% homem. E o estado que ele estava, quando ele chega no monte da caveira, ou Gólgota, quando ele chega lá, no lugar onde ele é crucificado, ele já tem tantas enfermidades, ele está sofrendo tanto, que já era para estar morto. E ele não desistiu. Por isso que eu estou aqui. Se ele não desistiu, por que eu vou desistir e parar, né? Então vamos continuar, vamos para frente aí, vamos adorar e exaltar o nome do Senhor em nome de Jesus. Se durante o culto eu der uma saidinha aqui, tá? É porque eu fechar a minha cama, porque alguma coisinha deu acontecer, mas eu volto. Em nome de Jesus. Eu vou começar e vou terminar com vocês. A glória do Senhor. Amém? Quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, para iniciarmos o nosso culto em nome de Jesus Cristo, do versículo 42 até o versículo 47. É onde eu quero ler com você, ok? Eu quero ler com você. Vamos lá, então? Vamos lá. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânime no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomaram suas refeições com alegria e singeleza de coração, ou sinceridade de coração. Eram sinceros uns com os outros. Olha que coisa maravilhosa! E louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, enquanto isso o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos à igreja. Que maravilhoso, hein? Olha que tremendo. E eu creio que Deus vai nos conduzir a esta realidade. Eu creio que Deus vai nos conduzir a esta vida, esse estilo de vida ainda em nome de Jesus. Eu creio que a comunidade Cristã Essência do Caminho Veredas Antigas, igreja online e no lar, nós vamos caminhar para isso. Nós vamos. Todo começo de trabalho é árduo. Todo começo de trabalho ele é duro, é sacrificoso. É um fato, é uma realidade. Eu que trabalhei na roça durante muitos anos, eu sei o que é preparar um terreno. Um terreno que nunca foi plantado nele. Você, ele com a enxada, hoje tem máquinas, né? Tem tratores aí, até automatizado já.
né, que trabalha sozinho, e você lá com o enxadão, cavucar toda a terra, bater a terra, limpar todo o mato, deixar a terra respirar, depois você ir lá e abrir os sulcos, ou dividir os canteiros, plantar a semente, é trabalhoso, é muito trabalhoso, não é fácil. Mas eu creio que Deus está nos conduzindo para esse caminho. O trabalho vai ser árduo, mas nós vamos colher fruto para a glória do Senhor. Eu creio que Ele está preparando coisas tremendas para nós, e essa igreja, que é o que eu sonho com ela, vai tornar uma realidade. Em nome de Jesus, né? Nosso jovem pastor está preparado já aí, ó, ferramenta já, a espada afiadinha, glória a Deus, né? Vamos orar em nome de Jesus e já vamos para o louvor, para adorarmos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e louvamos por esse momento maravilhoso. Estamos reunidos aqui para cultuar e adorar, exaltar o teu nome que é santo. Pai, é um dia de festa. Senhor, é uma noite de festa, Senhor, é um tempo de festa, onde nós vamos nos alegrar na tua presença, exaltar o teu nome, glorificar o Senhor, porque tu és Deus. Não há Deus como o Senhor, não há Deus igual ao Senhor. Eu te louvo e te adoro por isso, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te agradecer, Pai, te agradecer pela tua graça, teu amor, tua misericórdia e tua bondade, e pedir ao Senhor que este culto, Pai, que esse momento, que essa festa seja para a honra e glória do teu nome. Que, Pai Santo, participa conosco, papai. Participa conosco, Jesus. Participa conosco, doce Espírito Santo. Conduza tudo, Espírito Santo. Conduza essa noite, esse momento de adoração ao único Deus, que é digno de honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado pela tua muita graça, Senhor. Pela misericórdia. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso e tremendo. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui. O meu nome me chamou. De novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus.
Quantos são filhos aqui nesse lugar? É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que é dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo. Obrigado, Senhor. Que provas virão, És maravilhoso. Aleluia. investidas do vil Ó tentador, Senhor. Nenhuma condenação há para nós, Senhor. nenhuma Nenhuma condenação há para a tua verdadeira igreja, Senhor. Para o teu povo. para quem está Ah, não há. em Eu ti, estou por isso que te adoro. querido Senhor. Obrigado, Deus. Para quem está Aleluia. em ti, meu amado Senhor, meu amado. Aleluia. Para quem está em ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque não há condenação, Senhor, para aqueles que estão em ti.
Obrigado, Senhor, pelo teu amor, tua graça, tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por não sermos mais escravos do medo, por não sermos mais escravos, Senhor, do pecado. Obrigado, Senhor, tu és maravilhoso, eu te agradeço, Senhor. Obrigado por esse momento maravilhoso, Pai, que podemos adorar a Ti, orar a Ti. Obrigado por ter falado comigo. Obrigado por ter falado comigo nesse momento, Senhor. Estava precisando ouvir Tua voz, Senhor. Obrigado. Tu és maravilhoso, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Vou estar passando para a nossa irmã Sandra, nossa tesoureira, que vai estar aí compartilhando uma palavra sobre dízimos de oferta em nome de Jesus. Irmã Sandra, fica à vontade, minha irmã. Boa noite, shalom, shalom a todos da comunidade, você que está assistindo no YouTube, né? Em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo, participe mais e mais, em nome de Jesus. Então, vamos falar sobre o dízimo, né? Tem uma palavra no 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1, né? Que fala sobre a colheita. Colheita é dízimo, né? Acerca da colheita para os necessitados da Judéia. Quando a colheita para os santos, fazei-vos também, como ordenei às igrejas de Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não façam coletas quando eu for, né? Glória a Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo, né, ensinando a igreja de Corinto, né, a juntar, né? A juntar a coleta, o seu dízimo, né? Hoje a gente fala do dízimo, né? Conforme a sua prosperidade, né? Então, conforme você, né, vai adquirindo a prosperidade, vai separando, né? Não deixa assim para a última hora, né? Como ele fala aqui, não faça como coleta quando eu for, né? Não deixe para a última hora, mas Deus nos fala aqui, né? Incentivando, né, a oferta e o dízimo da casa do Senhor, para que haja mantimento na sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, assim como aconteceu na igreja de Galácia, ele também incentiva a igreja de Coríntios, e hoje ele fala para cada um de nós, né? Ajude a comunidade, a essência do caminho, Veredas Antigas, essa comunidade que tanto precisa, né, dessa colaboração, e dá com alegria, dá com amor, dá com generosidade, né? Porque dá com alegria você ser feliz, né? A gente ser feliz dando esse dízimo, né? Da casa de Deus, a casa que ajuda, né? Outras pessoas, a comunidade, outras são beneficiados, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pelos dizimistas, em nome do Senhor Jesus. Deus amado, Deus querido, obrigado, meu Deus, por esse momento. Agradecer, meu Deus. Porque diz, meu Pai, a tua palavra, digna o suor, o salário do trabalhador. Então, meu Pai, abençoa cada dizimista, ofertante, cada trabalhador, meu Pai, que venha cada dia mais prosperar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Deus maravilhoso, abençoa, meu Pai, todos, Senhor, que está nos assistindo agora, precisando de ouvir a tua voz, precisando, meu Pai, de uma ajuda. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de orar, pelo dizimista e ofertante, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, prepara todas as coisas, meu Pai. Ah, Senhor, que seríamos de nós se não for o Senhor nos orientar a cada dia, a cada momento, meu Pai, através da tua palavra, falando de dízimo, falando de oferta, falando do amor, e falando, meu Pai, da prosperidade, falando tudo, meu Pai. O Senhor preparou o teu povo, o Senhor preparou, meu Pai. E hoje, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, como esse louvor, nós não somos mais escravos do medo, mas somos filhos do Senhor, meu Pai. Muito obrigado. Prepara, meu Pai, uma palavra maravilhosa, meu Pai, o pastor Mateus, meu Deus, ao falar nosso coração, prepara o teu servo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, seja a boca do Senhor falando para cada um de nós, meu Pai, eu creio em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Aleluia!
Glória a Deus. Só a confirmação aí, me diga se tá tudo ok aí. O som e a imagem tá bem, estão me ouvindo bem, vendo bem. Glória a Deus por isso. Amém. Eu irei ler aqui apenas um único versículo, mas na verdade a passagem se encontra em 2 Reis, capítulo 22 e capítulo 23. Só que se eu for ler todos os versículos bíblicos, vai ficar muito longo. Mas eu vou explicar todo o contexto. Então, eu só vou ler apenas 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Desde já, eu quero dizer para todos que eu tenho um filho autista e eu estou sozinho com ele, a mãe está trabalhando, então se você ouvir qualquer som estranho, dê um desconto, por favor, viu? 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Vamos lá. Vou explicar para vocês o que aconteceu aqui nessa passagem. Josias, ele era um rei que ele reinou no reino de Judá. Quando o rei Salomão, ele teve um filho chamado Jeroboão, Salomão foi um rei muito caro para o povo de Israel. E aí no reinado do filho de Salomão, o povo pediu para Jeroboão ele fazer um reinado menos custoso para a nação a nível de impostos. Jeroboão, como era um filho de papai, achou aquilo uma afronta e ele falou que ele seria pior que o pai. Quando ele fez isso, o povo se rebelou contra o rei e foi dividido. 10 tribos saíram de Israel, com o nome as tribos de Israel, e 2 em Judá. Josias, ele fazia parte das tribos de Judá. Então tinha 2 reinos, o reino de Israel com 10 tribos e o reino de Judá. E tiveram vários reis que assumiram os tronos após Jeroboão em Judá. Um rei nasceu, morreu, outro rei nasceu, morreu. Então, passou-se muitos anos. Quando Josias ele nasceu, ele não conhecia a história de Israel e de Judá, de Jerusalém, porque a história havia se perdido. A história havia dissipado e o povo se corrompeu contra os deuses. E aí Josias, ele resolveu reparar o templo quando ele tinha aproximadamente seus 26 anos. Ele começou a reinar com 8, no 18º ano do seu reinado, ou seja, 8 com 18, 26, e ali aos 26 anos aproximadamente, na reforma do templo, foi encontrado o livro sagrado da lei, que era o quê? O Pentateuco, que era conhecido como o livro da lei, que era a junção de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Era conhecido como a Torá, ou o livro da lei. E ali, quando o rei leu tudo aquilo e percebeu que a sua nação não estava cumprindo o que estava escrito no livro da lei de Deus, ele rasgou suas vestes, ele abriu um jejum e ele começou a destruir todos os deuses pagãos em Jerusalém, em Judá, em todo o seu reinado, e ele restaurou a aliança com Deus, segundo está escrito na palavra.
Por favor, anotem aí para vocês verem o contexto. 2 Reis, capítulo 22 e capítulo 23, para vocês lerem com calma. Se eu for ler todo, como eu falei aqui, vai ficar muito longa a mensagem. E aí eu lhe pergunto, eu sou Mateus, nascido e criado em Salvador, Bahia. Você nasceu em sua terra. Eu sou filho de Juraci Batista de Souza e Rita de Cássia Bittencourt de Souza. Eu nasci no dia 27 de novembro de 1982. Quando eu nasci, a primeira igreja que eu conheci foi o quê? A Igreja Católica. Eu era criança. Depois da Igreja Católica, eu conheci a Assembleia de Deus. Depois da Assembleia de Deus, eu conheci a Igreja Universal. Depois da Universal, eu conheci a Igreja Batista. Depois da Batista, eu conheci a Comunidade Filadélfia. Depois da Comunidade Filadélfia, eu conheci a Igreja Batista Central de Fortaleza na época da pandemia. Depois eu conheci a Igreja de Cristo com o pastor Joaldo e conheci a igreja do pastor Carlos aqui em Canabrava, que eu a Comunidade de Restauração. Então eu conheci todas essas igrejas. E eu também tive um ministério chamado Vento do Espírito, onde eu fui líder desse ministério por 9 meses. Aí veio a pandemia, acabei fechando o ministério, durou 9 meses. E eu tive minhas experiências com aquilo que eu vivi. Só que aí, e agora eu vou confrontar você, temos em nossa mão um livro. Como o rei Josias tinha um livro. Ele encontrou esse livro, já tinha 18 anos de reinado. Ele começou a reinar com 8 anos, e no 18º ano do seu reinado, ele tinha 26 anos. E ele encontrou o livro. Esse livro aqui, o rei Josias encontrou, e eu e você também encontramos esse livro. Você está diante desse livro aqui agora. Eu lhe falei uma lista de igreja que eu frequentei. Assembleia, Universal, Batista, Comunidade, outra Batista, Igreja de Cristo, outra comunidade. Ou seja, em total, quase 10 igrejas que eu conheci e visitei outras pessoalmente, como Monte Sinai, Presbiteriana, entre outras que eu visitei, preguei, ministrei. Eu não sei quantas igrejas você tem. Eu conheço igreja só evangélica desde os meus 17 anos. Eu estou com 43 anos. Então, eu frequento a igreja há 25 anos. Mas eu estou diante do livro. Entenda onde eu vou chegar. Eu estou indo bem devagarzinho com você, porque eu vou falar algo muito profundo aqui. E eu preciso que você entenda. Ainda bem que é gravado, que você pode assistir de novo. Eu passei por inúmeras igrejas ao longo de 25 anos, mas eu achei um livro. O rei também achou um livro, que está em Josias. E quando eu leio esse livro, conhecido como a Palavra de Deus, ele foi escrito por um período de 4.000 anos. Levou mais ou menos, 1.800 anos. 2.000 anos. Começou a ser escrita há 4.000 anos atrás. Mas ele levou de 1.600 a 1.800 anos para ser escrito. Entre seus 66 livros, do primeiro livro ao último, foram 1.600 anos para Deus completar esse livro. Todo escrito por profetas, sacerdotes, reis, homens e mulheres de Deus. As pessoas que Deus escolheu a dedo. Deus escolheu 40 escritores. Através do seu Santo Espírito, ele inspirou 40 homens de países diferentes, de tempos diferentes, de regiões diferentes, em momentos históricos diferentes. Mas quem escolheu foi Deus. E o livro ele concluiu e fechou. Não aceitou anexo, não aceitou adendo. E a Bíblia tem uma mensagem em Apocalipse que diz: e todo aquele que ouve as palavras das profecias desse livro testifica. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro.
E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte do árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Está em Apocalipse 22, 18 e 19. Ó. Deus iniciou e Deus fechou. Deus selou. Não é permitido escrever mais nada. Ele terminou lá há quase 2000 anos atrás. E aí no século IV, depois que a Bíblia já estava concluída, Jesus tinha morrido e ressuscitado, os apóstolos já tinham morrido, os pais da igreja estavam liderando as igrejas, e estava tudo segundo a igreja de Atos dos Apóstolos. Estava como Cristo queria, como o Pai queria, como o Espírito Santo queria, como o apóstolo... já estou chamando você de apóstolo, viu? Como o pastor Charles está ministrando aí a igreja de Atos do Espírito Santo, a igreja de Atos do Apóstolo. E ali, a igreja que o pastor Charles está dando esse curso, você vai no canal aqui do YouTube nosso, você vai ver os vídeos sobre a igreja Atos do Espírito Santo. Quem era o pastor da igreja? O Espírito Santo. Vou repetir para você entender. Quem era o pastor da igreja? Espírito Santo. Não era apóstolo Pedro, não? Não era apóstolo Tiago, não? Não era apóstolo Paulo, não? Era Espírito Santo, que era o pastor da igreja. Ele selecionava homens, selecionava mulheres, ele ungia, ele derramava seu fruto, ele dava dons, ele capacitava, ele desceu do céu no dia do Pentecoste e ele escolheu cada homem e mulher dele. Sabe qual o problema meu e seu? Orgulho. Sabe qual é o nosso problema? O mesmo problema de Lúcifer. Orgulho. Nós queremos construir a igreja do homem e não a igreja do Espírito Santo. Eu falo com um sorriso no rosto para ver se dói menos. O meu problema e o seu é que nós, como o rei Josias, encontramos o livro, mas não queremos obedecer o livro. E nós inventamos Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Quadrangular, Metodista, Renascer, Universal, Pentecostal, Carismática, Comunidade. Inventamos igreja de homens. Com todo respeito à sua igreja, você que me ouve, mas só existe uma única igreja, que é a de Jesus. Só existe um pastor, que é o Espírito Santo. E só existe uma forma de ser igreja, o que a Bíblia diz. Mas no século IV, um certo homem chamado Constantino, e esse homem resolveu, da cabeça dele, construir uma igreja nova, que foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Ele inventou templos, inventou padres, inventou bispos, inventou papas, inventou liturgias, inventou clero, inventou doutrinas, inventou costumes, inventou ritos, inventou rituais, inventou dogmas. Nada disso está escrito aqui, ó. Não está escrito na palavra. Tudo foi acrescentado, tudo adicionado. Aquilo que Deus não mandou fazer, o homem resolveu fazer. E apareceu depois, mais de 1000 anos depois, um homem chamado Martinho Lutero e outro homem chamado João Calvino. E esses homens, um deles foi um padre. Martinho Lutero foi um padre da Igreja Católica, e ele protestou, levantou as teses dele.
onde ele protestou aquilo que ele não concordava com a Igreja Católica. E os discípulos de Martinho Lutero criaram o protestantismo, de onde nasceu todas as igrejas evangélicas. Seja a reformada, a tradicional, a pentecostal, a nossa raiz é a raiz da reforma protestante. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Por que Martinho Lutero não trouxe de volta a igreja de Atos? Por que Martinho Lutero continuou usando os templos e sinagoga e não levou a igreja para as casas? Porque a igreja de Atos era uma igreja em casas, não era igreja de templo. Por que Martinho Lutero manteve os prédios de tijolos e chamou aquilo de igreja? E por que nós, evangélicos, que se digamos sola escritura, temos a sola escritura, e por que não obedecemos sola escritura e mantemos o padrão de eu vou à igreja e não eu sou igreja? Por que nós seguimos as tradições dos homens e não temos coragem de fazer como o rei Josias, uma verdadeira reforma, de voltar para a essência da palavra, o que está escrito por Deus e não por homens, o que está escrito pelo Espírito Santo, não pelo pastor, pelo apóstolo, pelo profeta, pelo sacerdote, mas o próprio Deus inspirou esse livro para ser escrito e selou e disse: não acrescente nenhuma palavra, obedeça, somente obedecer o que está escrito. E está lá em Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, de casa em casa. Não está escrito que eles iam para a igreja, e sim que eles eram igreja. E por que nós não temos coragem de voltar para a palavra? O que tememos? Qual é o nosso medo? Qual é a nossa desculpa e argumento? Eu queria entender por que eu preciso ir para a igreja e por que eu não sou igreja. Eu queria essa resposta. Porque a Bíblia me ensina a ser igreja e não ir para a igreja. A Bíblia me ensina que eu sou templo do Espírito Santo e não que eu tenho que ir para o templo. Jesus deixou bem claro na palavra dele. O pastor Charles está ensinando aí. Nós estamos preparando um curso de teologia que a gente vai passar várias e várias aulas explicando isso de forma minuciosa, detalhada. Nós vamos destrinchar versículo por versículo. Por enquanto só estou dando só um cafezinho, um tira-gosto, a preparação para te dar desejo de você se matricular na escola de teologia. Mas por que nós não obedecemos aquilo que está escrito na palavra? Deixa eu contar só um pequeno testemunho rapidinho. Eu achava engraçado quando eu ia para a reunião da igreja, segunda-feira, da liderança. Na terça-feira tinha oração. Na quarta-feira tinha o culto da campanha, da vitória que fosse. Na quinta eu tinha a célula. Na sexta, o estudo de célula. No sábado era a rede jovem. Domingo de manhã, a escola de líderes. E domingo à noite, o culto de celebração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês bem escandalosa aqui. E ouçam com muita sabedoria o que eu vou dizer, que eu só quero testemunhar. Eu sou casado há 18 anos. E aí eu me pergunto, quanto eu fui igreja para minha esposa? O quanto eu fui igreja para minha mãe? O quanto eu fui igreja no dia a dia?
o quanto isso me ensinou a amar, a perdoar, a ser humilde e simples, a ter paciência. O quanto isso me deu sabedoria. Porque quando eu olho para trás, eu vejo um Mateus alienado, um Mateus fanático, um Mateus grosso e ignorante, um Mateus insensível, um Mateus egoísta, um Mateus ingrato, um Mateus com raiz de amargura, um Mateus que tinha várias mágoas no coração. E eu me questiono, quantos Mateus está aí fora, indo para a igreja que não são igreja? Se você que está me assistindo está se sentindo confrontado, eu te pergunto, o quanto sua vida foi transformada ao ponto de você dar testemunho para a sua família e aprende a amar verdadeiramente? Porque o que mais me escandaliza é nós termos quase 80 milhões de pessoas que creem em Deus e o Brasil continua corrupto. O Brasil continua com alto índice de divórcio, com alto índice de prostituição. Nós vemos um grande número de pessoas que você vai na igreja, você conta algo para o pastor, daqui a pouco toda a igreja sabe. Uma fofoca, uma inveja, um ciúme. As pessoas não se amam. Se você chegar na igreja mal vestido, e eu já vi isso com meus olhos, você é tratado de um jeito. Se você é bem vestido, você é tratado de outro jeito. Se você dá um dízimo de um valor, você é tratado de um jeito. Se você dá um dízimo de outro valor, você é tratado de outro jeito. Se você chegar na igreja e com aluguel atrasado e pedir alguém para te ajudar a pagar o aluguel, quantas pessoas vão se levantar para pagar seu aluguel? Quantas pessoas estão dispostas a pagar sua conta de luz? Quantas pessoas te visitam quando você está doente em casa e não pode ir mais para a igreja? Que igreja é essa? Que diz que ama, e na hora que você precisa de amor, quem te ajuda é o ímpio, o pecador, o que vai para o inferno. E o irmão que lhe dá a paz do Senhor, esse irmão, na hora do sufoco, some. Que igreja é essa? Que igreja é essa que não abraça? Que igreja é essa que não perdoa? Que igreja é essa que julga, condena, critica, acusa? Me explica, por favor. Eu estou procurando essa resposta. E outra coisa, com todo respeito a você, eu não sei quem é que está me assistindo. Então não estou lhe criticando, não estou lhe julgando, não estou lhe condenando. Mas tem uma pessoa que eu estou interessado que usa essa palavra, sabe quem é? O nome dela chama-se Mateus Bittencourt de Souza. Eu estou interessado que Mateus aprenda isso que ele está ouvindo agora. Eu quero que Mateus ouça. Porque Mateus tem que ser um bom pai para Gabriel. Mateus tem que ser um bom esposo para Irma. Mateus tem que ser um bom filho para Rita. Mateus tem que ser um bom vizinho. E se Mateus não ouvir essa palavra, Mateus vai sentir vergonha dele mesmo. Então, eu não sei quem está me ouvindo, mas eu sei uma pessoa que eu quero que escute. E essa pessoa seja Mateus. Eu aprendi uma coisa. Papai, cadê o iPhone 5? Que a distância do meu ouvido para minha boca é o mais perto que eu consigo. Então, o primeiro que escuta sou eu mesmo. Precisa. E meu interesse Cadê o iPhone 6, papai? é se converter. Não porque eu quero algo para você, mas porque eu quero conhecer esse Deus que eu prego. Eu quero conhecer esse Jesus que eu prego. Eu quero conhecer esse Espírito Santo que eu prego. Eu quero conhecê-lo verdadeiramente. Não para me tornar mais inteligente, melhor pregador, melhor professor, não. Mas porque eu quero viver esse evangelho que eu leio. Eu não quero que seja só um livro no papel, mas eu quero que seja uma vida na minha vida. E eu quero vivenciar Jesus. Eu quero encarnar a vida de Cristo comigo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque a minha alegria é me alegrar em Deus. A minha alegria é ter prazer em Deus. E eu quero ter a alegria do Espírito Santo. Eu quero viver esse evangelho. Porque eu tenho certeza que se eu viver esse evangelho, eu serei o primeiro a me deleitar dele. E eu poderei dar testemunho de um verdadeiro evangelho para quem me conhece, quando eu começar a viver e transbordar vida na vida dos outros. Porque é isso que eu entendo, depois de ler a Bíblia mais de 15 vezes, de ler a Bíblia por mais de 30 anos, é isso que eu entendo que é evangelho. Porque na igreja evangélica, eu aprendi religião. Infelizmente. E eu quero te convidar, você a se questionar. O que é igreja? O que é igreja? O que é que a Bíblia ensina sobre a igreja?
e viver o verdadeiro evangelho. Eu e o servo Charles aqui, vou chamar de servo, porque ele disse que não gosta de ser chamado muito de título, então tem um título que ele gosta que é de servo. Então eu e o servo Charles aqui queremos ser instrumento do Espírito Santo para poder viver esse evangelho junto com você e possamos viver em família, ser igreja juntos. Nós queremos ser igreja com você. Não promovemos o templo, nós promovemos que você seja igreja em sua casa, com sua família. Nós promovemos que você viva o verdadeiro evangelho ao ponto de transbordar para a sua família, para o seu lar, para a sua casa, para todos. Então, eu te convido a você não ler esse livro só, mas vem viver e praticar verdadeiramente o que está escrito. Esse é o recado do Espírito Santo que eu deixo para você hoje, em nome de Jesus. E eu quero te convidar agora para a gente fazer uma oração para o Espírito Santo ele vir e selar essa palavra em nosso coração. Vamos orar junto aqui comigo agora, em nome de Jesus? Ore comigo agora. Espírito Santo de Deus, eu sei que eu não sou exemplo e referencial para ninguém. Mas não é sobre mim, Deus, é sobre o Senhor. E aqui é o Senhor que tem que ser exaltado. É o seu nome que tem que ser pregado. E eu lhe convido, Espírito Santo, que o Senhor venha agora conduzir nossas vidas. Que o Senhor venha dirigir nossos passos. Que o Senhor venha, meu Deus, transbordar em nosso coração a tua essência, o teu caráter, a tua natureza. Que possamos ser cheios da verdade que o Senhor prega em tua palavra. E possamos, em nome de Jesus, entender o que está escrito nesse livro. De forma que a gente venha praticar não religião de homens, não religião de pedra, não religião de doutrinas, costumes, rituais humanos, mas achar o livro, praticar o livro, viver o livro, o que está escrito na palavra. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. E eu passo agora para o pastor Charles fazer o encerramento. Amém, glória a Deus, que palavra maravilhosa, oh, coisa tremenda, hein? Vamos orar para que o Senhor nos faça igreja, para que sejamos igreja, a igreja viva, a igreja unida em comunhão, a igreja que se expressa, que expressa Cristo, a igreja governada pelo Espírito Santo, que ouve o Espírito Santo, que obedece, está disponível ao Espírito Santo para ser guiado e levado aonde ele deseja, em nome de Jesus, amém? O pastor Mateus aí já orou, depois dessa palavra maravilhosa. Eu quero te agradecer, você que está no YouTube, em nome de Jesus, que está assistindo. Quero agradecer a todos aqui presentes, que Deus os abençoe, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz em nome de Jesus Cristo. Shalom, que Deus abençoe a todos, graça e paz e uma boa noite.